Fala galera, sou o professor Anderson, professor de Física da Escola Estadual Vital Brasil, e eu vim aqui auxiliá-los a resolução e entendimento do PET que vocês estão fazendo em casa, ok? Hoje então vou dar continuidade em eletrostática, falar um pouco sobre lei de Coulomb e sobre campo elétrico. Então o que é a lei de Coulomb? Coulomb nada mais fez aí, né, do que encontrar uma maneira de calcular a força elétrica. Nós vimos no vídeo anterior que dois corpos que possuem mesmo sinal de carga, eles se repeliam e de sinais opostos se atraíam, certo? Se ocorre repulsão ou atração e não tem nada que faça esse cara ir para lá ou para cá, assim, não tem ninguém puxando, né? É porque existe uma força ali, essa força de campo, né? E essa força é a força elétrica, tá? E o que ele fez foi um estudo para encontrar essa força elétrica. Então o que ele fez? Pegou duas cargas elétricas numa certa distância d aí, e percebia que existia uma força elétrica, né, de atração ou de repulsão, né, através de uma balança de torção que ele utilizou. Ele percebia que essa força elétrica era diretamente proporcional ao produto dessas cargas elétricas. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Então ela era diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. Ou seja, se ele dobrava uma das cargas, a força dobrava. Se ele dobrava as duas cargas, né, então a força quadruplicava, né? 2 vezes 2 dava 4. Se ele triplicava uma, a força triplicava. Se ele triplicava uma e dobrava a outra, a força era aumentada em 6 vezes. E assim por diante, ok? Então ele percebeu que a força elétrica era diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Tá? E sempre que a gente for falar de grandezas vetoriais, aqui a gente vai falar de módulo. Né? Então não vai ter sentido, não vai ter sinal aí dessa força elétrica. Tá? Então a força elétrica era diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então se eu tinha uma distância lá de 10 centímetros, ele encontrava um valor de uma força. Tá? Se eu tinha uma distância agora de 20 centímetros, ou seja, dobrava essa distância, perdão, a força diminuía, mas não diminuía no seu dobro, né? Diminuía em 4 vezes. Então não era metade, era 4 vezes menor. Quando ele triplicava essa distância, a força caía 9 vezes e assim por diante. Então ele percebeu que ela era inversamente proporcional à sua força ali. Beleza? Então, ele conseguiu uma questão aí, uma equação de proporcionalidade, ainda não de igualdade. O que faltava ali para que essa igualdade, né, fosse encontrada é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade é a constante elétrica do meio, né? Então, é esse K, beleza? Então, é a constante da eletrostática. Perfeito? Dando continuidade aqui, essa constante depende do meio, tá? Então, ao meio em qual as cargas se encontram, a gente vai ter aí essa constante, o valor de uma constante. Então, cada meio vai ter um valor de constante diferente. Eu não digo para vocês aí, né, se preocuparem com esse valor, porque todas as questões que eu vejo, elas colocam o valor da constante, né? Na apostila aí de vocês, do PET, tem uma tabela indicando, né, que você pega o valor da constante e divide pelo valor da constante dielétrica lá de rigidez dielétrica, você consegue encontrar qual que é o valor do K. Né? Eu não me preocuparia com isso não, porque ele vai te dar o valor. Tá? E essa constante tem o valor de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Esse é o valor da constante no vácuo. Beleza? A direção dessa força, ou seja, qual que é o eixo, né? Qual que é o eixo que essa força vai estar. Então, se eu tenho duas cargas aí envolvidas, existe uma reta que liga essas duas cargas. E a direção dessa força vai ser exatamente a reta que une essas cargas. Olha lá, é na mesma direção. Tá? Dependendo das cargas, pode ter um sentido, né, de atração ou pedindo de repulsão, se elas forem de sinais iguais ou sinais
opostos. Então está aí o que está escrito aí, ó, cargas de mesmo sinal, vai ocorrer uma repulsão. Tá? Então no caso aí eu tenho cargas de mesmo sinal. Se fosse carga de sinais contrários, essa força, esse vetor aqui, ó, esse vetor força teria a mesma direção, né, seria nessa mesma reta aqui, porém seria de sentido oposto. Tá? A seguir representa duas pequenas cargas elétricas atraindo-se. Se as duas são pequenas cargas, as duas estão carregadas e elas atraem-se mutuamente, isso indica que o sinal das duas são opostos. E eu não posso afirmar que Q1 é positivo e que Q2 é negativo, e nem o contrário. Por quê? Porque eu não sei o sinal delas. Eu sei que elas são opostas, mas não sei qual que é o sinal delas. Então, em relação a esses dados, né, é correto afirmar que as duas cargas são positivas? De forma alguma. Uma é positiva, a outra é negativa. Eu não sei qual que é positiva e qual que é negativa. A carga Q1 é necessariamente negativa? Também não posso afirmar isso. Ela pode até ser, mas eu não posso afirmar isso. O meio onde se encontram as cargas não influi no valor da força de atração? Sim, acabei de falar sobre a constante da eletrostática, que depende do meio. Né? Então, ele influencia, sim. Né? D. Em módulo, as duas cargas são necessariamente iguais? Não falo nada disso também, não posso afirmar isso. E as duas cargas atraem-se com forças iguais em módulo. Aí sim. Tá? Se uma atrai a outra, eu posso falar, uma gera uma força de atração na outra, eu posso chamar essa de ação. A outra necessariamente vai reagir e vai atrair também a outra. Né? Se uma repele, a outra vai repelir a outra também. Então quer dizer que isso é o par, que a gente chama de par ação-reação, a terceira lei de Newton. Ok? Então a letra E é a resposta correta aí. O gráfico, né, de força versus distância seria, como aqui em cima é uma constante, né, como as cargas, né, dos dois corpos não vão alterar, e aqui também é uma constante, quem varia são esses dois caras, a distância, né, e a força. Uma depende da outra. Lá em cima é uma constante. Então, se eu aumento a distância, a força cai. Então a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. A gente vai ter uma hipérbole cúbica, então um gráfico desse jeito. Né? Quanto maior a distância, menos você percebe a força elétrica entre eles. Tá? O módulo do vetor força elétrica resultante, né? Isso não cobra no PET, é um material um pouquinho a mais aí que eu estou colocando, né? Seria o seguinte. Se eu tenho dois corpos, então um carregado com carga positiva aqui e dois corpos, um com negativa, o outro com positiva. Então essa carga Q1 gera nesse corpo de carga mais Q uma força de repulsão. Percebe? Tem um positivo com positivo, uma força de repulsão. Então aqui está o F1. Como que eu calculo essa força F1? Através da lei de Coulomb, né? Onde a força é igual a K vezes o módulo das cargas, né, carga 1 vezes carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então aqui eu tenho uma distância entre elas, tenho as duas cargas, eu consigo achar F1. Tá? A carga mais Q em relação à carga menos Q2 aqui, ó, gera agora uma atração entre elas. Então por isso que eu tenho essa força F2. Então eu tenho duas forças aqui puxando, vamos dizer assim, essa carga para a direita. Né? Se eu tenho o mesmo sentido, eu posso afirmar aí, né, que a força resultante é F1 mais F2. Tá? Sentidos opostos, né, teria duas cargas de mesmo sinal e uma carga no meio de sinal oposto, ou até mesmo de mesmo sinal aí, né, tanto faz. Mas se as duas cargas aqui, essa Q2 e a Q1, forem de mesmo sinal, e a outra carga estiver no centro, a gente consegue aí definir que elas vão ter sentidos opostos. Por quê? Porque a carga Q1 ela vai atrair a carga menos Q. Aqui, vai ter uma força F1 para cá. A carga Q2 vai atrair o menos Q, também no sentido oposto. Tá aí. Então, se eu tenho F1 e F2 em sentidos opostos, é aquela história, eu estou empurrando o carro para um lado, vem um outro caboclo para me ajudar e empurra do outro lado. Ele veio me ajudar, mas me atrapalhou, não está me ajudando.
Então as forças elas se subtraem e não se somam nesse caso aqui, tá? Então a força resultante é F1 menos F2. Eu gosto de colocar ela em módulo, porque pode ser que a F1 seja menor que F2. E lembra que força não tem sinal, tá? O módulo da força. Módulo já é sem sinal. Então força resultante é o módulo de F1 menos F2. Se elas são perpendiculares, porém, né? Então imagina que seja formado aqui um triângulo, né? Aqui, ó, tum, tum, tum. E eu queira saber qual que é a força que é aplicada, né, na força mais Q, na carga mais Q. Então, da mesma maneira, eu vejo Q1 e vejo Q2. Eu tenho que analisar as duas, calcular as duas forças. Porque tem duas cargas aqui gerando forças nessa carga Q que eu quero encontrar a resultante. Então, em relação a Q1, como aqui é mais Q, então positivo, aqui é negativo, vai ocorrer uma força de atração. Então, está aqui. Em relação a Q2, vai ocorrer uma força de repulsão, ou seja, para lá. Eu tenho duas forças que são perpendiculares, ou seja, um ângulo de 90 graus entre elas. Se existe um ângulo de 90 graus, a minha resultante pelo método paralelogramo, o que é o método paralelogramo, para a gente lembrar? Então eu traço uma reta paralela lá no final do vetor, né, ligando os dois vetores nas suas origens, traço uma reta paralela lá no final do meu vetor, paralela ao outro vetor. Traço uma reta paralela também ao outro vetor aqui, partindo do final de um dos vetores aqui. Aonde essas duas retas imaginárias aqui se cruzam, eu vou ter minha força resultante. Então, o que eu posso perceber aqui? Eu percebo que FR, aqui como é paralelo, então vai F1 tem esse tamanho aqui também, F1 e F2 formam um triângulo retângulo, certo? Olha lá, F1 forma um triângulo retângulo, onde o que eu quero encontrar é o FR, e esse FR aqui, a força resultante, nada mais é que a minha hipotenusa do triângulo retângulo. E para encontrar a hipotenusa do triângulo retângulo, eu só posso usar Pitágoras. Tá? Então, é uma das maneiras para encontrar aí, ó, Pitágoras. Né? Nesse caso, eu uso Pitágoras. Tá? Beleza? Então, a força resultante ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Se eu tenho valores diferentes aí de ângulos, né, diferente desses três que eu coloquei anteriormente, então, da mesma maneira, eu tenho que, né, calcular aqui a força resultante, eu vou usar a lei dos cossenos, que está aqui também. Tá? Que para esse momento a gente não vai utilizar, mas o material está preparado aí já para quando for necessário utilizar, ele está aí. Tá bom? Aqui, ó, a gente tem mais um exemplo. Então, considerando... Aqui a gente tem mais um exemplo. Então, considerando-se a distribuição de cargas da figura a seguir, podemos afirmar que considere todas as cargas positivas. Então, todas elas são positivas, todas, certo? A carga Q se move sobre uma reta 1, a carga Q se move sobre a reta 2, a carga T. Então, vamos pensar, se todas elas têm o mesmo valor de carga, certo? As cargas aqui são todas iguais. E elas estão numa mesma distância entre elas, então eu não posso compreender de forma diferente, porque essa carga aqui, ó, gera uma força de repulsão para lá. Essa carga de baixo gera uma força de repulsão para lá. Essa carga de cima também gera uma força de repulsão aqui, e essa outra carga aqui gera uma força de repulsão para cá também. Ou seja, essas forças são iguais porque estão numa mesma distância e as cargas envolvidas também são iguais. Tá? Então F é igual a F, igual a F, igual a F. Como essas duas aqui, ó, têm a mesma direção, porém têm sentidos opostos, lembra de sentidos opostos? A gente subtrai eles, né? Então, subtraindo essa com essa, vai anular. Subtraindo essa com essa, vai anular. Então, o campo elétrico, ou a força elétrica resultante sobre a carga Q é nula. Então, eu posso afirmar que a resposta aqui é a letra E, a carga não se move. Se por acaso não tivesse uma dessas cargas, por exemplo, essa aqui, ó, essa anularia com essa, esse cara viria para cá. Se não tivesse essas duas forças aqui, ó, de baixo, teria somente essas duas de cima. Eu faria a regra do paralelogramo aqui, ó, e encontraria a direção 3. Tá?
mas como elas todas se anulam, essa carga não sofre força resultante. Não tem força resultante sobre ela, então ela não se move. Ela permanece em equilíbrio aí. Beleza? Isso então foi força elétrica, lei de Coulomb. Agora a gente vai ver sobre campo elétrico, né? E esse campo elétrico é importante porque só vai existir força elétrica se eu tiver um campo elétrico, né? Então, cada carga gera campos elétricos. Então, se eu tenho, já vou direto aqui, ó, noção do vetor campo elétrico. Eu tenho uma carga geradora. O que é a carga geradora? A carga geradora é aquela carga em que ela está gerando esse campo elétrico, né? Todo corpo que possui carga gera um campo elétrico. Assim como todo corpo que possui massa gera um campo gravitacional, todo corpo que possui carga elétrica gera um campo elétrico. Beleza? Então imagine que essa carga geradora tem essa região aí toda, né, que está coloridinha aí, gerando aí um campo elétrico ao redor dela. Tá? Se eu coloco uma carga Q1 ali, uma carga de prova nesse campo elétrico, vai acontecer de gerar aí uma força elétrica entre elas. Tá? Então, essa carga Q1 vai fazer com que gere uma força elétrica sobre ela. A carga Q2, a mesma coisa. Q3, a mesma coisa. Tá? Então, lá, gera uma força, um campo elétrico E1 lá na carga Q1, e essa carga Q1 também gera uma força elétrica, né? E por que esse E1 está indo para no sentido direito, né? Porque as cargas são de mesmo sinal, tá? Você vai perceber que o campo elétrico sempre vai ter sentido aí, né? Afastando dessa carga geradora. A gente vai falar já já porque as cargas positivas geram campos elétricos de afastamento e cargas negativas geram campos elétricos de aproximação, tá? Não é de atração e de repulsão, é só uma dotação, né? A gente sabe que existem essas linhas de campo, mas não tem a setinha. Foi adotado que a positiva tem uma setinha de afastamento e a negativa de aproximação. Olha lá, a carga Q2, de novo, E2 de afastamento, e 3, opa, a 3 está fora do campo, então não foi colocado ali, né? Só voltando aqui, ó, então em relação a Q1, se essa carga for colocada nesse campo elétrico, ela está móvel, né, vai gerar uma força sobre ela. E essa força vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Sempre que eu tenho cargas positivas, né, uma carga de prova positiva, ela vai ter a força elétrica vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Então F1 e E1, né, E1, E é a letra que é colocada aí para campo elétrico, tá? Então teve o mesmo sentido. E2 e F2 para cargas negativas vão ter sentidos opostos, tá? Por quê? O campo elétrico sempre de carga positiva em relação à carga geradora é de afastamento. Mas se eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, ocorre atração. Tá? E lá a força é zero porque ela está fora da região de campo elétrico, né? O campo elétrico ali é nulo, naquela carga Q3. Tá? O módulo do vetor campo elétrico. Fazendo uma analogia com o campo gravitacional, né? O campo elétrico aí é muito parecido. Então, no campo gravitacional ocorre uma atração, somente forças de atração. Ali é uma força peso, né? E esse peso, ou esse campo gravitacional, esse G, ele depende da força peso, cadê meu cursor aqui? Essa força peso aqui e a massa. Né? Campos gravitacionais são gerados por massa, campos elétricos por carga. Então, fazendo uma analogia com esse cara, o campo elétrico também depende de uma das cargas, né, que gera uma força sobre ela, e esse campo elétrico pode ser calculado aí, uma das maneiras de força elétrica sobre a carga de prova. Tá? Isso em módulo. Aí para saber a direção e o sentido, aí você depende de quem está gerando essa carga. Se ela é positiva, é de afastamento, né? Se ela for negativa, é de aproximação. Então, o campo gravitacional e o campo elétrico aí. Força gravitacional, força elétrica, massa e carga elétrica, tá? Então, analogamente aí ao campo gravitacional, o campo elétrico, o cálculo é muito parecido. Então, o módulo do vetor campo elétrico
ele pode ser calculado dessa forma que a gente falou no slide anterior, certo? Só que, além dessa equação, a gente pode tirar essa dependência da força elétrica. Por quê? Porque nós já vimos como calcular a força elétrica. A gente viu que força elétrica, pela lei de Coulomb, é KQD quadrado. E eu tenho uma carga Q aqui, que é a carga de prova, que elas são iguais em todos nos dois campos aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Cortar elas. Cortei elas, sobra essa equação, que independe da força, independe da carga de prova. Ela é dependente somente da distância da carga geradora, né, e da carga geradora, do valor da carga e da distância dessa carga geradora. Tá? Então, aí a carga de prova, como foi falado, e a carga geradora. Aqui as unidades no sistema internacional, então a constante da eletrostática no vácuo tem esse valor, aqui é a unidade dela. As cargas Q é o Coulomb, é o C maiúsculo, desculpa, aqui ficou minúsculo, tá? Mas é maiúsculo. A distância dada em metros, então muitas vezes ele vai dar em centímetro para vocês, tem que transformar para metro. E o campo elétrico, Newton por Coulomb, aqui, tá? E aí também, o campo elétrico também pode ser dado como volt por metro, mas a gente vai usar por enquanto Newton por Coulomb, força, né, por carga. Direção do vetor campo elétrico, como eu falei, ela depende da carga geradora, né? E a direção é sempre a direção do que liga o ponto, não somente a carga, não precisa ter uma carga aqui, vai ter um campo elétrico, qualquer ponto que eu pegar aqui vai ter um campo elétrico, tá? Então, essa carga, a direção é a reta que une o ponto até a carga, tá? Então, essa é a direção, a reta que une as cargas. E o sentido do vetor campo elétrico, se for carga geradora positiva, a gente tem aí, lembra que eu falei, campo de afastamento. Tá? Se eu tenho carga negativa, campo de aproximação. Tá aí. Beleza? Se eu quero calcular o campo elétrico em qualquer ponto que eu posso calcular em qualquer ponto aí, né? Então o campo elétrico vai ter sempre sentidos aí dessa forma. Então por que o E1 é grandão, o E2 é um pouco menor, né? Aqui também na mesma região, aqui também tem um círculo aqui, ó. Elas estão numa mesma distância da carga geradora. Por que E2 e E2 aqui? Então por que o E1 primeiro? Por que ele é grandão? Porque ele está mais próximo da carga. Quanto menor a distância, maior o campo elétrico. Então tem que representar meu vetor maior. O E2, que é o próximo, né, mais afastado aqui da carga, o E2 está numa região aqui, que a gente chama essa região de superfície equipotencial, pode até adiantar já aqui, né? Aqui nessa região, então, o campo elétrico tem o mesmo módulo, mas o campo elétrico não é igual, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, depende de módulo, direção e sentido. O módulo aqui é igual a esse módulo aqui, tá? Eu posso afirmar que os potenciais, a gente vai ver mais à frente isso, são iguais, mas os campos elétricos não. Os módulos são iguais, E2, um módulo igual, mas o vetor é diferente. Essa direção é diferente dessa, o sentido está apontando mais para cima que para baixo, né? Então não são iguais. Mesma coisa acontece com E3 aqui. Eles têm o mesmo módulo, mas direção e sentidos diferentes. Então o módulo é igual, porém os vetores, campos elétricos são diferentes. E4 menorzinho, E5 também pequeno aí, porque quanto mais distante da carga geradora, menor o campo elétrico. Tá? Então tá aí, E1 é maior que E2, que é maior que E3, que é maior que E4. Se for negativo, vai inverter somente o sentido do campo elétrico. Tá aí, ó. Mas continua tendo a mesma relação. Tá? E1 maior que E2, que é maior que E3, que é maior que E4, que é maior que E5, né? Tá? Aqui mais um exemplo para a gente encerrar aqui a aula. Então considere a figura a seguir, que representa duas cargas elétricas de mesma intensidade e sinais opostos, colocadas nos vértices inferiores do triângulo equilátero. Então tem essas duas cargas, mais Q e menos Q. Então o módulo delas é o mesmo, o que diferencia aí é o sinal delas, tá?
Então, nesse ponto aqui que ele quer saber qual que é o campo elétrico gerado por elas, então, nesse ponto aqui, eu vou ter dois campos elétricos gerados pelas duas cargas. Tá? Então, eu tenho um campo elétrico gerado pela carga positiva, que lembra que carga positiva gera campo de afastamento, então vai ter um vetor para cima aqui, e carga negativa gera um campo de aproximação. É o que está aí, ó. Esse cara da carga mais Q, e esse cara da carga menos Q. Quando eu faço pela regra do paralelogramo, eu vou encontrar o vetor resultante E, que é exatamente em cima de E2. Então a resposta é a letra B. Beleza? Essa é a resposta aí. Bom, gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo pelos canais de comunicação que a gente tem disponível aí, pelo WhatsApp, né, por e-mail, né, o que vocês acharem melhor. Tá? Bom estudo para vocês e qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço para todos. Até mais, gente. Falou!